Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiana, eu sou professora de matemática e hoje nós estamos aqui para dar andamento ao nosso conteúdo do 8º ano. Nós vimos em aulas passadas o conjunto dos números reais e agora, dentro do conjunto dos números reais, nós vamos dar uma entrada nos números racionais e nos números irracionais. Vamos lá? Então, lembrando, a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, nós vamos ter o quê? Os números reais. Então, isso é importante vocês copiarem no caderno. Eu vou dar um tempo para vocês, só para a gente poder dar andamento à nossa aula. Então, lembrando o que foi trabalhado, ou seja, relembrando o que é o conjunto dos números reais e dos irracionais, que formam os números, o conjunto dos números reais. Um tempo para vocês. Então, dando continuidade, lembrando de todos os conjuntos, quem pertence ao conjunto dos números reais, nós vamos olhar aqui um pouquinho dos subconjuntos. Quem são eles? O conjunto numérico dos números naturais, dos números inteiros, dos racionais e dos irracionais, eles são subconjuntos dos números reais, ou seja, eles estão dentro do conjunto dos números reais, pois todos os elementos de cada um deles pertencem aos números reais. Observe que alguns números pertencem a um conjunto e não a outro. Exemplo, o menos 5 pertence ao conjunto dos números inteiros, o menos 5 ele também pertence ao conjunto dos números racionais, e o menos 5 ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem para poder dar continuidade à nossa aula.
Então, dando continuidade. Então, a princípio nós estamos lembrando tudo que faz parte do conjunto dos números reais. Olha lá, conjunto dos números naturais. Quem são ou quem faz parte do conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, todos os números positivos, todos os números inteiros, aqueles que vieram da natureza. Alguns livros colocam o 0 como sendo natural também. Então, por isso que eu deixei aqui o 0. Alguns livros consideram o 0 que não é um número natural, mas alguns livros consideram. Então, em algum momento, vocês acharão o 0 como sendo um número natural, como também não sendo um número natural. Conjunto dos números inteiros, né? Então a gente sempre brinca que o conjunto dos números inteiros são aqueles que não são quebrados. Então quer dizer o quê? Eles não possuem vírgula, eles são inteiros. Eles podem ser os positivos e podem ser os negativos. Então 0 à direita os positivos, 0 à esquerda todos os negativos. Então até agora a gente só está lembrando o que nós já vimos, tá? Conjunto dos números racionais, como que ele é lembrado? Alguns exemplos, menos 2, 3 quartos, menos 5 oitavos, 5, 3,45, ou seja, são todos os números que podem ser vistos na forma de fração, certo? Nós já vimos isso na aula passada também. E o I, que é o conjunto dos números irracionais. Então, o que eu vou fazer? Para lembrar da aula passada, quais são os números irracionais? Vocês vão olhar o que nós vimos e vão colocar aqui quais são os irracionais. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem e poder resolver embaixo quais são os números irracionais, certo? Bora copiar?
Então, depois que vocês copiaram, um exemplo que a gente pode colocar como sendo um número irracional. Raiz quadrada de 2. Outro número, o π, ou seja, são números que nós não conseguimos colocar na forma de fração. São os números irracionais, nós já trabalhamos na aula passada, certo? Então, olha lá, em uma reta numérica podemos ser representados todos os números racionais e todos os números irracionais, ou seja, podem ser representados todos os números reais e cada ponto dessa reta pode ser associado a um número racional ou a um número irracional. Então vejam bem que na reta numérica eu posso representar todos os elementos que fazem parte do conjunto dos números reais. Eu posso representar os inteiros, eu posso representar os números naturais, os números racionais, inclusive os números irracionais, né? Que dá pra gente ver, menos raiz de 3 e o π. Agora eu vou dar um tempo para vocês copiarem o texto e a reta numérica. Vamos lá? Então, dando continuidade, olha lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho menos 4, eu tenho menos 2,3, o menos 1/4, o 0, o 0,6 com o sinal em cima do 6, que é uma dízima, o 1 e a raiz quadrada de 8. Esse vai ser um desafio para vocês. Eu vou passar o que vai ser pedido e depois eu vou pedir um tempo. Então, observe os números a seguir. Quais deles pertencem ao conjunto dos números naturais e dos números inteiros? Eu vou dar um tempo para vocês copiarem e daí nós já voltamos.
Vamos ao quiz? Olha lá, nesse quiz eu tenho a reta numérica e 4 perguntas, tá? E vocês vão responder se é sim ou se não. Vejam, como nós falamos na aula anterior, na apresentação anterior, todos os números que pertencem ao conjunto dos números reais, eles podem ser representados na reta numérica. Eu tenho uma reta numérica aqui com algumas letras identificando alguns números. Então, eu tenho a letra A identificando o -2, a letra F identificando o -1, a letra C identificando o 0,5, a letra D identificando entre 1 e o 2, o 1,5, a letra E entre o 2 e o 3, identificando o 2,3, a letra B em cima do número 5. Então, nós vamos às perguntas. Todos os pontos pertencem ao conjunto dos números inteiros? Então, nós temos que lembrar o que são os números inteiros, né? São aqueles que não têm vírgula, não estão na notação decimal. O ponto E é maior que o ponto D? Então, eu vou olhar aqui na reta numérica. Os pontos A e F são naturais? Lembram quais são os números naturais? Aqueles que vieram da natureza. 0, 1, 2, todos acima do zero, positivos. Os pontos B e C são racionais? Eu vou olhar lá onde está o ponto B e o ponto C. Lembram quais são os racionais? São aqueles que podem ser demonstrados na forma de fração, né? Então, eu vou dar um tempo para vocês copiarem e para vocês resolverem, e daí depois nós vamos corrigir. Vamos fazer? Então, vamos resolver.
A letra A, todos os pontos pertencem ao conjunto dos números inteiros. Números inteiros são aqueles que não tem vírgula, não está na notação decimal. Então vejam, o A é -2, ele é um número inteiro. O F, ele está depois, entre o -1, ele está antes do -1 e o 0. Então, ele já não é um número inteiro. Aqui eu já posso, então, responder que a letra A é não. A letra B, o ponto E é maior que o ponto D? Olha lá, o E, ele está entre o 2 e o 3, ele está no 2,5. O D, ele está entre 1 e o 2, ele está entre 1 e o 2, ele está no 1,5. Então, o ponto E é maior que o ponto D? Sim, ele é maior que o ponto D, porque ele está se afastando da origem cada vez mais e cada vez mais ele é positivo. Os pontos A e F são naturais? Olha lá, o A está em cima do -2 e o F ele está em cima depois do -1 e o 0. Então, ele está entre o 0, entre 1,5, mais ou menos negativo. Ele não está em cima do -1. Então, ele não é um número natural, porque ele não é positivo. Então, e na letra D? Olha lá, os pontos B e C são racionais? O B está em cima do 5, então ele é racional porque ele pode ser representado na forma de fração 5/1. A letra C, são racionais? O C, ele está entre o 0 e 1, ou seja, ele é 0,5, que é a mesma coisa que 1/2, ou seja, ele pode ser representado na forma de fração, onde o denominador é diferente de 0. Então, a resposta é sim, certo? Vamos continuar? Então, outro exercício aqui para vocês, um desafio. Ao calcular a medida da diagonal do quadrado, João encontrou a medida correspondente à raiz quadrada de 2. O valor dessa medida na reta numérica encontra-se entre os números. Vejam, vai ser uma resposta aproximada, tá? Letra A entre 1 e 2, letra B entre 2 e 3, letra C entre 3 e 4, letra D entre 4 e 5, letra E entre 5 e 6. Lembrando que a raiz quadrada de 2 é um número irracional, então nós já vimos isso daí. Então, aproximadamente, ele vai se encontrar aonde na reta numérica? Eu vou dar um tempo para vocês copiarem e fazerem.
olha lá. Como é que eu acho a raiz quadrada de 2? Nós já sabemos que a raiz quadrada de 2 não é uma raiz quadrada exata, então ela é o quê? Um número irracional. Como é que eu vou saber qual vai ser a resposta? O que eu vou fazer? Eu vou procurar, me acompanhe, a resolver e a procurar a raiz quadrada exata que seja próxima a 2. Qual? Então eu vou a partir da raiz quadrada de 1, que é 1, a raiz quadrada de 2, que eu não sei, a raiz quadrada de 3, que eu também não sei, que não é exata, e a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, vejam, entre 1 e 2, eu tenho o resultado das raízes quadradas exatas. Então, eu sei que a raiz quadrada de 2, ela vai estar entre 1 e o 2. Por quê? Eu procurei raízes quadradas exatas. Então, a minha resposta vai ser a letra A, entre 1 e 2. Olha, vamos dar continuidade? Olha lá, operação com os números reais. O conjunto dos números reais, efetuamos qualquer operação, adição, subtração, multiplicação, divisão, exceto a divisão por zero, bem como extraímos a raiz quadrada de qualquer número não negativo, ou seja, dentro da raiz quadrada não pode ter número negativo, ela pode estar fora da raiz, mas dentro da raiz não. Bem como extraímos a raiz quadrada de qualquer número, desde que ele não seja negativo, e encontramos números reais. Então, eu vou dar um tempo para vocês copiarem. Então, depois que vocês copiaram sobre as operações dos números reais, vamos dar continuidade.
Operação com os números reais. Há restrição, né? O que eu acabei de falar para vocês. A raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, não representa um número real, pois não existe um número real que elevado ao quadrado tenha como resultado um número real negativo. Então, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4 não pertence aos números reais. Tá? Então, o que a gente não pode esquecer é que menos raiz quadrada de 4, sim, vai dar menos 2. É um número inteiro, ele faz parte dos números reais. Agora, a raiz quadrada de menos 4 ou de qualquer número não pertencem aos números reais. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem. Então, vamos responder os números seguintes. Dentre os números apresentados, complete com o que são reais e naturais, reais e inteiros. Olha lá, o que eu tenho? Eu tenho o número 6, eu tenho a raiz quadrada de 6, eu tenho 6,6 e o menos 6. Eu quero que vocês respondam quais são reais e naturais, reais e inteiros. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem e resolverem.
Então, como é que ficou o nosso resultado? Reais e naturais. Vejam, o 6 é um número natural? É um número natural, ele é um número inteiro, ele é positivo, ele veio da natureza, então ele é real. Se ele é natural, ele é real. A raiz de 6 é? Não, não é. 6,6, ele é um número real? Ele é um número real. Mas ele é um número natural? Não, ele não é um número natural. O menos 6 é um número real? Ele é um número real, mas ele não é um número natural. Então, tem que ser real e natural. Qual que vai ser? O número 6 apenas. A letra B, reais e inteiros. Vejam, todos aqui são números reais, mas quem que é real e inteiro, né? Não tem fração, não tem notação decimal. O número 6 é um número real e é um número inteiro. A raiz de 6 não é. 6,6 ele está na notação decimal, então ele não é um número inteiro. E o menos 6, ele é um número real e ele é um número inteiro. Então a minha resposta da letra B vai ser o quê? 6 e menos 6. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós demos uma relembrada no conjunto dos números reais, nós vimos os números inteiros, os naturais, os racionais e os irracionais. E começamos a trabalhar com a operação dos números reais, certo? Na próxima aula nós vamos dar continuidade. Obrigada, até a próxima. Bons estudos!